Olá, hoje nós vamos para o capítulo 5 do livro de Judite. Atenção que está se preparando o ataque contra os judeus. Nesse capítulo 5, o Holofernes vai ficar muito bravo porque os judeus se prepararam para entrar em guerra com ele. Você imagina, o Holofernes estava vindo lá de cima e dominando todos os povos, submetendo todos os povos a seu domínio. E todos os povos praticamente com medo de Holofernes por causa da ferocidade dele, já se adiantavam e iam até ele entregando terras, entregando rebanhos, entregando escravos. Não o povo judeu. O povo judeu falou assim, uma pinóia para esse Holofernes. Nós vamos resistir. E ali eles já começaram, vamos defender Jerusalém. E começaram já a falar, o pessoal ali da Samaria, lá de cima, já vai se preparando, né? Já vai bloqueando os montes e os desfiladeiros, que nós não vamos deixar passar. Quando o Holofernes fica sabendo disso, ele convoca os amonitas e os moabitas e fala, que esse povinho aí está pensando que é? Aí você vai ver no capítulo de hoje, o chefe dos amonitas, chamado Aquior, vai falar para eles quem é esse povo judeu. Sabe o que é interessante? Eu quero que você preste atenção nisso. Quando o Aquior começar a falar dos judeus, ele vai fazer todo um resumo da história do povo de Israel. Praticamente um resumo da história da aliança de Israel. É maravilhoso. Se você quiser um resumo bem feito, está aqui, ó, é o discurso de Aquior. O discurso de Aquior traz um resumo desde quando Abraão saiu lá de Ur da Caldeia até o momento em que eles chegam na Terra Prometida. Então você vai ver que interessante, tá bom? Então nesse capítulo o que nós temos? Nós temos Holofernes convocando o seu conselho para falar quem que é esse pessoal e o famoso discurso de Aquior. Aquior é chefe dos amonitas. Agora, você imagina, hein? O Aquior vai elogiar os judeus. Então você imagina o que vai acontecer com o Aquior quando o Holofernes escutar isso. Gente, vamos lá? Então vamos ler. Olha, é importante que você faça o seguinte, marca aí o vídeo com aquele like, com aquele joinha, divulgue esse vídeo e convide mais pessoas para ler a Bíblia com a gente. Eu quero muita gente lendo a Bíblia com a gente, mas muita gente mesmo. Muita gente assim, amando a palavra de Deus, tomando a palavra de Deus na mão e lendo a palavra de Deus. E explica para as pessoas, vamos lá, vamos ler todos os dias um capítulo por dia e um aprofundamento ali, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 5 do livro de Judite. Muito bonito, viu, gente? Vamos lá. Muito bem. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se preparavam para a guerra e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isso, Holofernes foi tomado de grande cólera. Convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes, dizei-me, quem é esse povo que ocupa as montanhas? Quais as cidades em que habitam e qual é o efetivo do seu exército? Em que consiste o seu poder e sua força e quem é o seu chefe? E por que motivo foi ele o único dentre todos os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe. Atenção, que começa o discurso do Aquior. Presta atenção como é um resumo. Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nos montes e nenhuma mentira sairá da minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia.
abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome e desceram ao Egito, onde durante 400 anos multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao Senhor, seu Deus, e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão. Eles fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se cada lado sólidas como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição, o inumerável exército dos egípcios foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar à posteridade o acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nem um ser humano se fixar. Ali tornaram-se as fontes de águas amargas em águas doces e potáveis, e por um espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda a parte onde entraram, sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor seu Deus. Mas sempre que ao lado de seu Deus eles adoravam um outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhes força para resistir. Finalmente, derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, iteus, heveus, amorreus e todos os valentes de Ezebom, e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tendo se desviado do caminho em que Deus lhe tinha ordenado trilhar, foram derrotados nos combates contra várias nações e muito dentre eles levado para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor seu Deus e depois dessa dispersão acham-se reunidos desde há pouco, retomaram a posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está o seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, e então subamos e o ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo. E diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo ele homens sem armas, sem força e ignorantes da estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos às montanhas, e quando tivermos capturado seus príncipes, o cortaremos em pedaços. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro fora dele. Muito bem, o que nós temos aqui, gente? Atenção, nós temos aqui um grande resumo da história do povo de Israel. Um grande resumo contado por alguém que é inimigo de Israel. Alguém que não é do povo de Israel. É um estrangeiro, um amonita, que não gosta muito dos israelitas e que está falando sobre Israel. Então, aqui nós temos um discurso não feito por um israelita, não feito por alguém de Israel, mas por alguém de fora, um estrangeiro, que olha para Israel.
E é interessante você lembrar isso. E é interessante você saber disso. Veja só, nós temos aqui toda a história do povo de Israel e nós temos um povo que ainda é valente, potente. É o pessoal ali de cima. Já falei para vocês. Esse povo, esses impérios sempre tiveram vontade de dominar. Primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônico, depois o Império Persa. O que nós temos aqui? Nós temos o Império Assírio descendo com tudo para pegar esse pessoal, para pegar e dominando toda aquela terra. E eles vêm dominando, vêm dominando, vêm dominando. Quando cada povo sabe que está descendo o Holofernes, um general muito, muito sanguinário, eles mesmos se entregam nas mãos de Holofernes, ou seja, pacificamente. Por quê? Porque eles têm medo, Todos aqueles povos, eles antes de Holofernes chegar, eles já mandam uma embaixada e dizem, estamos entregando tudo, terra, rebanho, escravo. Só que isso não acontece com os israelitas. Os judeus não aceitam isso, de jeito nenhum. Os judeus não aceitam. Fala, de jeito nenhum isso vai acontecer. Conosco não, porque quem combate a nosso favor é o nosso Deus. E aí eles já se preparam. Ele falou, vamos cercar os montes e os desfiladeiros, os vales, e vamos esperar Holofernes para a batalha. Vamos esperar Holofernes para a guerra. O Holofernes fica sabendo daquilo, eu falei, quem é esse povinho aí? Aí ele chama os seus conselheiros, né? E ao chamar os conselheiros, ele chama moabitas, amonitas, e fala, eu não estou entendendo. Quem esse povo pensa que é? A gente veio dominando todo mundo e todo mundo foi se entregando. Que história é essa? Que história é essa desse povo vir aqui se colocar contra a gente? Aí que acontece uma coisa interessante. Um estrangeiro chamado Aquior, amonita, chega, eu vou contar para você quem é esse povo. E começa a discorrer. Esse povo, ele é de origem caldeia, lá dos caldeus. Por quê? Porque Abraão saiu de Ur da Caldeia. Abraão, lá naquela região da Caldeia, eles eram politeístas, adoravam muitos deuses. Mas Abraão renunciou todos aos deuses pagãos e adorou o único Deus verdadeiro. Quando ele adorou o único Deus verdadeiro, o próprio Deus verdadeiro mandou que Abraão saísse da sua terra e tomasse posse da terra de Canaã. Abraão veio, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e aí essa numerosa multidão, como havia prometido Abraão, tomou conta de toda aquela região. O povo cresceu, vem a fome, vai para o Egito, fica 400 anos no Egito. Lá no Egito, prospera, cresce. Quando eles ficam poderosos no Egito, eles se tornam escravos no Egito, porque lá no Egito eles não poderiam deixar esse povo ficar tão poderoso, se torna escravo, o povo não aceita a escravidão, sai do Egito, foge do Egito, inflige sobre o faraó e sobre o Egito as pragas, sai do Egito, 40 anos no deserto, passando pelo deserto, um deserto que o próprio Aquior fala era impossível de se viver. Deus transforma as águas amargas do deserto em água doce. Deus alimenta o povo 40 anos com o maná. 40 anos, depois de 40 anos, o povo entra na terra prometida, toma posse da terra prometida, vence Ferezeus, Jebuseus, Iteus, Eveus, agora os donos da terra que Deus havia prometido. E aí Aquior fala, todas as vezes que eles eram fiéis, Deus dava a vitória. Todas as vezes que eles eram infiéis e adoravam outros deuses, eles eram derrotados, até que foram deportados, porque não adorando o Deus verdadeiro, se entregaram ao pecado de adorar outros deuses, mas arrependidos, voltaram para sua terra. Ou seja, Aquior diz com todas as letras para o Holofernes, Holofernes, não se meta com essa gente. Se você insistir, você será vencido. Ou seja, Aquior falou para ele, não vá, porque esse povo aí é poderoso.
Esse povo aí já venceu Faraó, já venceu deserto, já venceu o exército. Não se meta. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. O Holofernes fala, de jeito nenhum. Eles estão pensando aqui o que é. Então, eles vão ver a força do meu braço. Eles vão perceber quem eu sou. E se preparam para entrar em guerra com os judeus. Ou seja, Aquior avisou. E avisou bem avisado. Quem combate a favor desse povo é Deus. Não se meta que vai dar errado com você. Holofernes. Você está mexendo, está brincando com fogo. E Holofernes não aceita o conselho, fica com muita raiva do Aquior, depois a gente vai ver o que ele vai fazer com o Aquior, e além de ficar com muita raiva do Aquior, fala assim, agora que eu vou atrás desse povo, agora que nós vamos entrar em guerra com esse povo, se prepara que a cobra vai fumar. Ah, vai. A cobra vai fumar, eu que inventei, né? Isso não tem nada a ver com o Holofernes. Mas vai ser feio o negócio agora. Muito bem, gente. Daqui a pouco nós vamos ver esse embate. Mas uma coisa você precisa guardar no seu coração. Que a expressão e a consciência de que quem vence pelos israelitas é sempre Deus. É sempre Deus. Deixa eu só lembrar aqui, uma coisa só que eu queria dizer. O versículo 5, a partir do versículo 5, veja só que interessante. Olha aqui. Antes o Holofernes faz várias perguntas. Quem é esse povo? De onde vem essa força? Tal. No versículo 5, Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: Meu senhor, se te dignas ouvir, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nos montes e nenhuma mentira sairá da minha boca. A partir do versículo 5, Aquior, a gente tem aqui o discurso de Aquior, que é um estrangeiro, que é até inimigo dos israelitas, um estrangeiro que fala a verdade e fala bem dos judeus. E aqui, Aquior faz um discurso que constitui um resumo de toda a história da aliança de Deus com Israel. É interessante que mesmo uma pessoa de fora, mesmo um estrangeiro e mesmo o inimigo, reconhece que esse povo tem um Deus que combate ao seu favor. Há algo muito claro neste capítulo. Se Deus combate por nós, seremos sempre vencedores. E Ele combate por nós enquanto formos fiéis a Ele. Se formos fiéis a Deus, seremos sempre vencedores. Como dizia São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribiuda, radix Davidi. Aleluia!